Buen día, buenos días. Este es el segundo y último día de esta séptima edición del Seminario Ibérico de Investigación en Juventud, donde al final nos reunimos pues, una serie de expertas y expertos en la materia sobre sostenibilidad y medio ambiente, y al final compartir. La finalidad no es más que la de compartir pues, estos avances científicos, las experiencias y la visión de la juventud española e portuguesa. A nosa seguinte palestra magistral é María Teresa Falgoa Batista, da Universidade de Évora. Benvinda, Teresa. Muchas gracias. E moito obrigada pelo interés por estar no noso encontro. E desejo que podamos partilhar contigo e con a súa presentación. Chámase Os retos da sustentabilidade en portos marítimos, o caso do porto de Sines, en Portugal. Voy a hacer una breve introducción de al final, su reseña biográfica. María Teresa Falgoa Batista é investigadora na Universidade de Évora, no Instituto de Investigación e Formación Avanzada, o Instituto Mediterráneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento e Laboratorio Asociado, o Instituto das Alterações Globais e Sustentabilidade, coordenado a Agenda Nexus, Sí. na Universidade de Évora, con o estudo de descarbonización e a plataforma de geovisualización para o Porto de Sines, Portugal, ecologista da paisagem. Teresa, muito obrigada de novo. E podes começar com a sua apresentação. Tens 30 minutos para apresentar e uma vez que finalice temos 10, 15 minutos para perguntas e respostas. Obrigada. Muchas gracias. Obrigada. Bom dia. Acho que vou falar em português, se não se importarem. Normalmente, quando eu estou aqui em Espanha, o meu sotaque vai sempre para um portunhol. Portanto, eu espero que compreendam. Muito bem. Então, vou-vos falar, no fundo, dos desafios da sustentabilidade nos portos marítimos. E aqui o caso do Porto de Sines. Deixa-me ver se isto está a funcionar. Aqui será para a frente. Muito bem. Bom, um bocadinho, coisas que vocês obviamente já têm como cultura geral, o papel dos oceanos. Cada vez temos maior preocupação com a questão dos oceanos, com as alterações climáticas, com o aumento da temperatura e tudo o que está a fazer em relação aos nossos oceanos. Depois vou-vos mostrar um bocadinho das rotas comerciais marítimas, as emissões do transporte marítimo, como é que se calcula a pegada carbónica e, no fundo, quais são os desafios que temos à nossa frente com esta tipologia de atividade. Bom, vamos nos focar essencialmente nestes ODS. Energia acessível e não contaminante. Porquê? Porque, na verdade, há uma busca da transição da utilização dos combustíveis fósseis para a utilização de energias renováveis também nos navios, o que é um desafio enorme. Enorme, porquê? Porque são navios de gigatoneladas, não é? Que atravessam o globo na sua totalidade e, na verdade, não existem até agora soluções energéticas a nível renováveis que sirvam a esse propósito. Por outro, a indústria, inovação e infraestruturas, porque os portos são infraestruturas, não é? E são infraestruturas que são propensas às alterações climáticas, estão em zonas marítimas, não é? Se houver uma subida do nível do mar, essas zonas provavelmente ficarão inundadas. Produção e consumo responsáveis, porque muito aliás, do tráfego marítimo tem a ver com trading, com transporte de mercadorias de um lado para o outro. Aliás, mais de 80% das mercadorias vêm por transporte marítimo.
E depois também a questão da vida aquática, porque toda esta movimentação afeta altamente os ecossistemas marinhos. E ainda a ação pelo clima, porque se estivermos a trabalhar nesta área, melhorando a sustentabilidade dos portos, estamos também a melhorar e a contribuir para este ODS. Bom, os oceanos globais, como vocês sabem, 97% da hidrosfera é oceano. E cobre 71% do nosso planeta. Interconecta todo o mundo. Alimenta milhares e milhares de pessoas. Proporciona medicamentos, biocombustíveis, é habitat de grande variedade de seres vivos, mas essencialmente produzem o oxigênio que nós respiramos, a maior parte, e regula o clima. E, portanto, há que ter muita atenção nesta questão. E a produção de oxigênio é essencialmente através do fitoplâncton, ok? E de todas as florestas de algas e plantas aquáticas que existem nos oceanos. Absorvem cerca de, desde 80, por exemplo, absorveram cerca de 30% daquilo que foram as emissões antropogénicas de CO2. Desde 70 até hoje, que 93% do excesso de calor que existe no globo é absorvido pelo oceano. O que é que acontece? Com a absorção de CO2 massiva, os oceanos estão a acidificar e, portanto, estão a colocar em causa uma série de ecossistemas. Há um paper muito interessante de 2019 que diz que os oceanos vão mudar de cor. Ou seja, onde existia alguma vida, a vegetação, portanto, o fitoplâncton e todo vai acontecer que vai aumentando a temperatura da água, vai deixar de existir, portanto fica mais azul. E nas zonas mais junto aos polos, o que é que vai acontecer? Vai aumentar também a temperatura e, portanto, o fitoplâncton vai crescer nessas zonas e, portanto, vai ficar mais verde. Portanto, esta questão. Aqui só para verem as principais rotas marítimas. As principais rotas marítimas e também os principais portos de mercadorias. Estão a ver aqui? Aqui na Europa é essencialmente Roterdão. Aqui na Ásia temos Xangai, temos Singapura. Estes portos aqui são altamente poluidores. Ok? A mesma coisa aqui, embora Roterdão está certificado para a sustentabilidade, mas é dos portos que mais emite no globo e na Europa. É o maior. E depois temos também os portos, peço desculpa, já estou a ir para trás, é para a frente, para trás. Okay. Também os portos aqui nos Estados Unidos, especialmente o de Los Angeles. Como estão a ver, a China emite, em termos de volume de comércio mundial, é China, a Ásia Oriental e depois é que vem a Europa, o Médio Oriente e a África e Estados Unidos e o resto do mundo. Portanto, estou a ver aqui a Ásia com este grande contributo. Em Portugal, temos estes 5 portos e depois temos mais 2 portos cá em baixo no Algarve, mas são turísticos. Mas, essencialmente, estes 5 portos são aquilo que nós chamamos a porta atlântica para a Europa. E o tráfego de mercadorias alcançou aqui nos portos portugueses 85 milhões de toneladas em 2022 e aumentou. E atenção, que isto não alterou muito com a pandemia, no Covid. A verdade é que os portos continuaram a trabalhar as usual. Ok? Sines fica aqui nesta zona, portanto, no sul de Portugal, e tem várias características interessantes. É um porto de águas profundas, aberto para o mar, não tem canais nem restrições nenhumas, tem 5 terminais especializados. Que são os terminais de líquidos, terminais de granéis líquidos, que têm
os granéis líquidos, a petroquímica e o liquid natural gas, ou seja, gás natural liquefeito. Tem um terminal relativamente à carga geral, que era aqui que era recebido o carvão. Nós tínhamos uma central elétrica movida a carvão. Essa central elétrica em 2022 foi encerrada. E, portanto, este terminal agora serve propósitos múltiplos, ok? Pode levar carga animal, cereais, todo o tipo de carga. Aliás, neste momento está a carregar pás de eólicas, ok? E tem depois o terminal 21, que é o terminal de contentores, que é por aqui que passa a maior parte da carga, ok? Há aqui projetos para expansão. O que é importante neste porto? Este porto é um porto que, além de manejar atualmente mais de 50% da carga que entra em Portugal e, portanto, que entra também na Europa, a partir dali, é um porto de águas profundas, que é natural de águas profundas, ou seja, não precisam de estar a fazer dragagens para ter a profundidade. E isso significa uma vantagem económica. Maneja cerca de 45 milhões de toneladas de carga, 1,7 milhões de TUs. O que é o TU? O que é um TU? Um TU é um contentor daqueles mais pequenos, ok? Os maiores são 2 TUs. Okay. Está no top 100 do mundo e nos top 15 da União Europeia e tem uma simplificação digital, consegue ter 2,5 dias de antecipação, ter toda a papelada organizada antes de chegar os navios. Depois está ligada, obviamente, a uma plataforma internacional. O perfil de carga, importação 41%, exportação 20%, transshipment, que é, basicamente, chega um navio, descarrega para o outro navio, ok? Basicamente isto. Estas são as ligações mundiais, como veem, está tudo conectado com todo o mundo. E aqui o número de dias que demora a chegar. Tem a ligação também, através do Interland, com a Europa, quer por estrada, quer, esperemos que finalmente aqui se faça a ligação por comboio. Ela estão a fazer, mas espero que se una rapidamente. Bem, a Agenda Nexus, que é aquilo onde eu estou a trabalhar, surgiu em 2021. É uma agenda que pretende transição do Porto em termos digitais e verdes e tem 35 parceiros. O que é que esta agenda pretende? Pretende criar 28 produtos e serviços inovadores e sustentáveis para todos os atores da cadeia logística. Ou seja, nós temos aqui todas os operadores do porto, os land transporte, os operadores de transporte, de logística, a last mile, todos os importadores e exportadores, aqui as universidades e os parceiros tecnológicos para desenvolver produtos que melhorem a eficácia e a eficiência do porto e diminuam a emissão de gases de efeito de estufa. São 3 grandes produtos. A plataforma aberta de dados, em que irá existir uma série de datasets e de aplicações para que os operadores de logística e todos os operadores da cadeia possam utilizar para melhorarem a sua atividade. E depois, por exemplo, vão haver diversos desenvolvimentos. Por exemplo, um Smart Wagon, para se saber em todo momento onde é que aquele vagão está a ir. Um Smart Tugboat, o que é? É um barco de pilotagem, ok? Em zero emissões, ou seja, totalmente elétrico, a fazer todos os controles e inspeções através de drones, ter um barco de rescue também controlado remotamente e utilizar a energia das ondas. Tomé dices quando estou... Além disto, existe uma conectividade digital, ou seja,
A janela única logística é uma aplicação que conecta todas as autoridades dentro do Porto com toda a cadeia logística, ou seja, qualquer que queira ir ao Porto e, portanto, haver algum tipo de interação com o Porto, tem que inicialmente entrar nesta plataforma e fazer aqui a sua planeamento e antecipação da chegada, com toda a papelada. Okay? A parte de registro logístico e a burocracia está aqui. Este é o Porto de Sines, tem um portal de sistemas de informação geográfica. Aqui os navios estão em tempo real, portanto estão identificados como um símbolo, mas depois quando estamos mais perto fica à escala real do navio. Um pouco mais, aqui esta parte é interessante porque dá-nos uma ideia de em 30 dias quais são os movimentos dos navios no Porto. Bem, na questão das emissões, em termos de emissões, é o tráfego rodoviário que tem mais emissões na sua globalidade, mas o portuário tem aqui 13,5% de emissões, é responsável por 13,5% de emissões de gases de efeito de estufa, isto na Europa. Aqui estão os portos a nível mundial que são responsáveis por 19% do total das emissões na área portuária. Okay? Aqui, em primeiro lugar, Singapura, Hong Kong e depois Roterdão. E estes são, a maior parte são na zona também da Ásia, e depois vem aqui também o Porto de Antuérpia. Aqui tenho as emissões de CO2 por país e por portos. Como veem aqui em termos de Europa, o Porto de Roterdão é aquele também que mais emite. Bem, quais é que são efetivamente, como é que se calcula a pegada carbónica e quais é que são os gases importantes para a pegada carbónica? São o CO2, o metano, o óxido nitroso, os hidrofluorocarbonetos, os perfluorocarbonetos, os hexafluoro de enxofre e o trifluoro de nitrogênio. Normalmente, isto tudo existem fórmulas para depois ficarem CO2 equivalente, ok? E depois calcula-se tudo a partir de CO2 equivalente. Só para vocês terem uma ideia, o dióxido de carbono, em termos de vida útil tem menos de um ano. Mas, por exemplo, este hexafluoro de enxofre dura 3,2 anos. Ou seja, 3.200 anos no... Se olharmos aqui este gráfico, desde 1900, temos aqui a pegada carbónica dos navios. Primeiro, começou-se a utilizar vela, obviamente, antes de 1900, mas no início do século utilizava-se muito o carvão para a propulsão dos navios. Só a partir de 1920 começa-se a utilizar o petróleo, portanto, o gasóleo, o fuel marítimo, que é muito mais poluidor que o nosso fuel que utilizamos nos nossos carros. E, portanto, atualmente, praticamente 99% dos navios usa o fuel marinho. Se olharmos aqui em termos das emissões atmosféricas, este esquema iria demorar imenso tempo, mas o interessante neste esquema, e é muito, muito recente, é de 2023, de um autor, do Mendes, que define quais é que são os precedentes das emissões atmosféricas, que tipo de poluentes, portanto o CO2, o NOx e o SOx e o material particulado, e depois quais são a regulação, portanto, da IMO, que é a International Maritime Organization, que define a regulamentação de todas estas emissões nos portos e navios. O marco normativo, eu deixo-vos aqui, mas não vou estar aqui muito tempo. Isto tem a ver com quando é que se começou a pensar em regular
as questões das emissões marítimas e foi a partir de 1948 que se instituiu este Intergovernmental Maritime Consultative Organization, que depois deu origem à MARPOL e finalmente à IMO, que é a organização que atualmente regula todos os transportes marítimos. Deixo-vos aqui, que é para depois verem mais ou menos como é que isto avançou. Mostrar-vos aqui, por exemplo, estas áreas são áreas ECA, ou seja, são áreas que têm restrições à utilização de determinado tipo de fuel marítimo, ok? E nomeadamente no que diz respeito às emissões de NOx e ao teor de enxofre do fuel que é utilizado. Aqui um bocadinho as metas que têm a ver com estes protocolos, com o protocolo de gases de efeito de estufa da IMO e também a regulamentação da União Europeia e aqui as metas que temos em Portugal. E como estão a ver, por exemplo, estas da IMO, até 2050 prevê-se a redução em 50% das emissões. Isto implica um esforço brutal em termos de alteração. Já estamos em 2024. É isso. Estes são os protocolos para cálculo da pegada carbónica, que têm, em termos de princípios, aqueles que são mais utilizados é a ISO 14064 e o protocolo de gases de efeito de estufa. E aqui um exemplo de portos e daquilo que calcularam já em termos de emissões anuais. Como estão a ver, por exemplo, temos aqui o Porto de Sevilha, 28, isto é toneladas de CO2 equivalente. Okay? Mas isto já muitos portos estão a avançar para o cálculo para perceberem o que é que estão atualmente a emitir e onde é que devem ter algum tipo de ação. O cálculo das emissões é feito através desta metodologia, que é o alcance 1, que é basicamente o âmbito Scope 1, são as emissões diretas das entidades. Por exemplo, na administração do Porto de Sines, isto implica todas as fontes móveis terrestres, todas as fontes fixas, geradoras também, e geradores elétricos, todos os gases refrigerantes, está aqui. Depois todas as emissões indiretas relacionadas com o consumo de energia elétrica contratada e o alcance 3, que são todas as emissões indiretas, mas dos concessionários, okay? Porque em cada um daqueles terminais há um ou mais concessionários. Bom, isto é só um exemplo. Por exemplo, aqui em Sevilha, como é que eles calcularam a pegada carbónica? Alcance 1, alcance 2 mais alcance 3. Utilizam uma metodologia do Greenhouse Gas Protocol. Aqui utilizaram a ISO. Aqui utilizaram, em Arica, no Chile, utilizaram o protocolo de gases de efeito de estufa. Estão a ver que, por exemplo, dependendo da forma como está organizada a própria autoridade de portuária, a maior parte das emissões são do Scope 3, ou seja, são dos concessionários ou são da própria autoridade. Esta é na Itália, 64 é sobre o Port Operation Vehicles. Portanto, há várias, ou seja, quando eu quero comparar as metodologias, mesmo utilizando as mesmas metodologias, muitas vezes é muito difícil comparar porque a organização dos portos é diferente em cada porto. E por isso isto também é um desafio grande. O que é que acontece? Há duas formas também de fazer o cálculo da pegada carbónica. Através do Life Cycle Assessment, portanto, a avaliação do ciclo de vida, que vai desde a extração do petróleo até ao consumo final, e há aquele que se chama Tank to Wheel e Plant to Wheel, ou seja, desde o tanque, ou seja, desde comprado, da energia comprada, ou da planta geradora elétrica, por exemplo, okay? Até à roda. Nós estamos a fazer, neste momento, em Sines, estamos a aplicar esta metodologia. Há outros colegas que estão a aplicar o Life Cycle Assessment e depois, no final, vamos comparar.
Estas são algumas das energias que estamos a calcular, portanto, atribuída às instalações fixas, ao transporte motorizado, ao transporte por trem, ao transporte de produtos por pipeline também. Porquê? Porque as bombas gastam imenso, na maioria são elétricas, mas gastam imensa energia, e também ao tráfego marítimo. Aqui é só um exemplo dos fatores de conversão. Porquê? Porque cada tipologia de combustível tem um fator de conversão. Okay? E mais, por exemplo, para a energia elétrica, todos os anos está a variar, porque depende das condições das energias renováveis que se têm em cada país, ou seja, da matriz energética de cada país. Este é um exemplo aqui de Sines, do consumo de energia entre 2012 e 2022. Houve aqui uma ligeira diminuição e, portanto, houve também uma diminuição da pegada carbónica, mas que é devido essencialmente a que a energia que é utilizada vem cada vez mais de fontes renováveis e, portanto, significa que o fator de conversão é muito inferior. Fator de emissão. Bom, eu acho que não vou ter tempo, já me disseram que só tem 5 minutos. Bem, os grandes desafios que nós temos aqui, no fundo, além das políticas, porque na verdade já existem normativas muito claras relativamente a isto, só que não estão aplicadas ao nível mundial, ou seja, estão aplicadas, por exemplo, na Europa, estão aplicadas, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, mas a Ásia não entra nesse rol. O que é que acontece? Como vocês viram, a Ásia são dos maiores poluidores. Portanto, depois, a descarbonização de portos tem que pensar aqui no uso de energias renováveis. E nós estamos a assistir nos portos a implantação de como é que se chama? Fincas de painéis solares, não é? Eólicas também, eólicas offshore, também estão a colocar eólicas offshore, embora haja aí em termos depois de questões de ecossistemas marinhos, há muita controvérsia, portanto há quem entenda que é mais um fator de criar pouca segurança a nível depois da vida marinha, por exemplo, os grandes cetáceos, etc. As ondas emitidas podem afetar as rotas dos cetáceos. E, por outro lado, a questão da mitigação e da adaptabilidade dos portos. Eu ainda, esta semana, estive no Porto de Roterdão, e o Porto de Roterdão tem 40 km, só em linha reta. Okay? São 12.000 km² de área. Como vocês sabem, a Holanda era um país muito mais pequeno do que aquilo que existe atualmente. Portanto, o que eles têm estado a fazer é a ganhar terreno ao mar. Portanto, vão retirar areias de uma determinada zona e colocam-nas onde eles querem. A última expansão que eles fizeram é de tal maneira grande que nós demorámos mais de meia hora a lá chegar. Ok? Mas estão a criar uma praia fantástica. Uma praia fantástica. Parece que estamos aqui no sul de Espanha ou ali no Algarve. Nunca ninguém diria que aquilo está na Holanda. Portanto, não sei, eu deixo-vos aqui só estas coisas para pensarmos, porque, no fundo, este é um tema, se calhar, que não tem nada a ver com os outros temas que vocês ouviram ontem. Eu tive pena de não estar cá, mas é um tema que nos dá para pensar, os grandes portos. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, sim, muito obrigada, Teresa, pela apresentação. Tem sido muito interessante. Agora, algumas perguntas do público, se quiserem. Perguntas.
Hola, buen día. Una curiosidad. La preocupación por los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre viene más desde el punto de vista del cambio climático o de la producción de lluvia ácida. Porque seguramente. No sei se entendi. Sí. Não sei se entendi. Transforma óxidos de azufre Sí. y óxidos de nitrógeno Sí. en términos equivalentes de dióxido de carbono para valorar el cambio climático. Sí. Pero supongo que la regulación previa, o debe haber regulaciones anteriores, para evitar producción de lluvia ácida con óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Bem, Y debe ser bastante restringida la eu producción. suponho, aqui temos duas coisas diferentes, que é a regulamentação que existe para o comércio marítimo e a regulamentação que existe a nível terrestre, digamos assim, das atividades terrestres. Isso é diferente. Até porque nós utilizamos um gasóleo, por exemplo, refinado, e os navios utilizam um fuel que tem muito material particulado, e isso também tem que mudar, não é? Pronto. Só que isso é muito mais barato. E os navios gastam toneladas e toneladas de fuel. Há dois tipos até mais utilizados, que é um fuel mesmo, que é aquele é um fuel mesmo bruto, quase, e aquele que é o gasóleo marítimo, que é um bocadinho mais refinado. E aquelas ECAs, aquelas regiões que estão ali delimitadas como zonas de proteção marinha, essas não permitem que barcos que não utilizem este fuel, este diesel mais refinado, que possam atracar. Portanto, esse tipo de barcos não pode atracar nos portos. A questão é, não pode atracar, mas pode passar ao largo, desde que não esteja na zona de jurisdição. Percebem? Portanto, isto é muito mais complexo, porque temos as zonas de jurisdição dos portos, onde os portos podem atuar como regulamentação, mas temos as áreas também marítimas dos países, onde também pode haver regulamentação, e depois existe a terra de ninguém, que é o resto do mar. É muito complicado. É uma área muito interessante para trabalhar, porque há muito que fazer. Muito mesmo. Obrigada pela pergunta. Buenos días. ¿Qué opinan las autoridades del puerto de Sines? ¿Qué esperan? ¿Les interesa, no les interesa? ¿Qué sensibilidad tienen? Como estamos en una región muy deteriorada desde el punto de vista de población, de la conexión Sines-Puerto de Valencia. Não sei se consigo responder a essa pergunta. O que eu sei é que há muito interesse em que haja uma conexão com a Espanha e com a Europa. E por isso estamos a fazer o trem de mercadorias diretamente de Sines a Badajoz. Ok? Portanto, isso é estratégico para Portugal. Obviamente, não é? Agora, com a regulamentação que existe atualmente na Europa, que vai começar a estar em vigor a partir de agora de maio, junho, aliás, vai brevemente, os barcos vão ter limites de emissões. E, portanto, há necessidade de calcular a pegada carbónica dos navios. A União Europeia já tem uma tabela Excel que tem as características dos navios e aquilo que são as suas emissões. E, portanto, determinado tipo de navios vai deixar de ser possível entrar no espaço europeu. Ou vai ter que pagar, ok? Ou seja, pode emitir, mas tem que pagar, percebem? E isso vai criar, em termos de competitividade dos portos europeus, vai diminuir a competitividade dos portos europeus. E vai, se calhar, privilegiar portos que não têm esse tipo de regulamentação, como é os portos do norte da África e outros portos, ok? Portanto, isto é um bocadinho tricky. Todas estas regulamentações são um bocadinho... Porque se não for feito a nível mundial, enquanto uns estão a ir no caminho certo, os outros continuam a poluir, que é o que está a acontecer. Aliás, naquela visão que eu dei aqui do mundial, em termos das emissões,
Portanto, a Ásia não está a fazer nada, a Ásia está a emitir. A Índia continua a utilizar preferencialmente o carvão para a energia do país. No país. Portanto, não sei. É só questões. Eu tenho mais questões tenho mais dúvidas do que certezas. É o que eu posso dizer. Obrigada pela pergunta, Pepe. Teresa, no anterior presidente da Junta de Extremadura, também em relação com a pergunta que diz Pepe, ressaltou sobre a conexão do Gran Polo Transatlântico, sim, que tem o Porto de Portugal ao ser um aliado estratégico. E achas que de uma maneira ou outra pode ser uma forma de cooperação com Portugal e Porto Chinês para reforçar o reforço da economia Sim, eu acho que é quase impossível não ser, porque em termos de geoestratégicos temos que unir-nos em termos de mercado, porque senão vamos ser completamente aniquilados. Portanto, a minha visão é que Portugal e Espanha têm que colaborar e têm que estar cada vez mais juntos nessa colaboração. E que, obviamente, aqui às vezes andamos em velocidades diferentes, sim, sabes? E essa é que acho que é o grande problema, andarmos em velocidades diferentes. Mas acho que o caminho tem que ser sempre o caminho da cooperação entre Portugal e Espanha e trabalhar como Ibéria para o resto do mundo. É isto. Esta é a minha opinião. Mais alguma questão? Perguntas? Que nos dé vergüenza. Pues terminamos. Obrigada. Muito obrigada a todos.